Mas o assunto com o Dr. Roberto Menoli, gastroenterologista, é sobre cálculo. Que tem um nome científico que não é cálculo, né? Tudo bem, doutor Menoli? Tudo bem. Na verdade, essa palavra cálculo vem do latim calculum, que quer dizer pedra. Pedra. Né? Os primeiros cálculos começaram a ser feitos com pedras. E as pedras que nós encontramos em alguns órgãos do nosso organismo, que se formam, acabaram adotando o nome de calculose. E a calculose pode se dar em vários órgãos. Tem desde calculose na glândula salivar, até calculose renal, né? E eventualmente até calculose que se formam nas articulações, que são as cristais que acabam se formando como decorrência de depósitos imperfeitos de algumas substâncias. E a mais comum do aparelho digestivo a vesícula, né? A da vesícula, né? Agora, doutor Menoli, o que é que faz com que o indivíduo tenha cálculo? Porque tem gente que a vesícula inteira está cheia de cálculo. Exatamente. Cheia de pedra. E mais, tem gente que morre aí por outras causas com mais de 100 anos de idade com cálculo na vesícula e não sabia que tinha. Nunca soube que tinha cálculo na vesícula. Porque boa parte dos cálculos são assintomáticas. Então a pessoa não sabe que tem. Às vezes a mulher vai fazer um exame ginecológico, uma ultrassonografia por um segmento, por exemplo, de gestação e descobre o cálculo acidentalmente, né? Isso está relacionado eventualmente com a relação de algumas substâncias que acabam se precipitando na secreção biliar, como se fosse um açúcar ou um sal que nós colocássemos num copo d'água e aquilo ficasse tão saturado que por mais que você mexesse, no fundo sempre ficaria um pouquinho. Então aquilo é a matriz do cálculo. Pode ser de sais biliares, pode ser de colesterol, pode ser de cálculo. Então várias substâncias das quais é composta a bile podem formar, vamos dizer, pequenos grãos de areia. Às vezes a gente até chama isso de barro biliar. Mas se esses grãos se agregam, eles formam os cálculos biliares, que são as pedras biliares. A gente já tem ouvido falar que a alimentação, a semente do tomate, alguns tubérculos contribuem para que esse cálculo vá se formando. Isso é fato ou é boato, é mito? Não que seja mito, mas são situações em que ainda não há comprovação científica. Eventualmente você estabelece alguma relação entre alguns alimentos, ou às vezes alguns alimentos fazem com que as pessoas ganhem peso, e esse ganho de peso, no caso das pessoas obesas, parece ter uma relação com a formação de cálculo. Uso de algumas substâncias, como por exemplo os anovulatórios, os anticoncepcionais, eventualmente a própria gravidez pode favorecer, através de algumas alterações hormonais, a formação de cálculo. Diabetes pode favorecer a formação de cálculo. Então são vários fatores. Não dá para a gente responsabilizar uma única coisa pela formação da pedra, mas uma vez lá está estabelecida a patologia, que é a calculose biliar. Agora, ela tem tratamento clínico ou tem que ser cirúrgico? Ainda hoje, existe uma linha que diz o seguinte: se o cálculo está lá... Não está incomodando? Deixa quieto. Deixa quieto. Né? Mas com o advento da cirurgia videolaparoscópica, em que se podem retirar os cálculos com um trauma menor, passou-se a ser um pouco mais liberal na indicação dessa cirurgia, porque eventualmente um dia pode complicar. E uma coisa curiosa, se tiver um cálculo na vesícula, é melhor ter um cálculo grande do que um cálculo pequeno, porque o cálculo grande em geral não sai da vesícula, e o cálculo pequeno pode sair da vesícula e entupir o canal que sai junto com o canal pancreático. E esse é o grande risco da pedra na vesícula. Ela sair e entupir o canal migrar, né? Dá ou uma icterícia, a pessoa fica amarelada, como se tivesse com hepatite. Normalmente as pessoas associam
icterícia com hepatite só, mas a migração de um cálculo e a presença dele dentro do canal biliar também dá icterícia. E pior, pode ocorrer pancreatite. E essa é uma situação grave. Então, é a coisa mais temida pelo gastroenterologista, é encontrar um cálculo de vesícula e que haja a possibilidade de migração, porque a pancreatite é uma doença grave em qualquer circunstância, ou pelo menos potencialmente grave. É muito grave, é. Exatamente. Agora, fala-se muito na retirada da vesícula, desses cálculos, por vídeo. Certo. Há duas situações. No caso da vesícula, fazem-se 4 pequenos cortes no abdômen para a retirada da vesícula. A retirada da vesícula não oferece grandes consequências porque ela guarda cerca de 10% da bile produzida durante um dia. Mas também existe um procedimento endoscópico, certo? Pela boca, com um endoscópio especial, em que se retiram os cálculos da via biliar que está entupida pelo cálculo. Isso também pode ser feito. Então, pode-se até combinar um procedimento em que há a retirada da vesícula por videolaparoscopia e a retirada do cálculo biliar por endoscopia. E isso também pode ocorrer simultaneamente ou antes ou depois da cirurgia da vesícula, né? Basicamente com o intuito de evitar que a pessoa tenha uma pancreatite ou até para tratar essa pancreatite. A partir do momento que retira-se os cálculos e não retira a vesícula, pode voltar a formar mais cálculo? No início, há cerca de 150 anos, quando se começou a tratar os cálculos da vesícula por via cirúrgica, retiravam-se os cálculos e deixava-se a vesícula. Ou seja, retiravam-se as pedras, mas a pedreira continuava lá. Quer dizer, novos cálculos se formavam. Então, após experimentos em animais e posteriormente em humanos, se viu que a retirada da vesícula não trazia grandes consequências, que os riscos eram menores do que os benefícios. Então, nesse sentido, a vesícula passou a ser retirada. Então, são feitas milhares de cirurgias, talvez seja uma das cirurgias mais frequentes do aparelho digestivo, a retirada da vesícula. Agora, ligaram e querem saber o seguinte, tem algum caráter genético? Existem algumas populações ao redor do mundo em que o índice de cálculo na vesícula é quase que total na população. E isso parece que está relacionado com fatores genéticos e com o perfil de alimentação dessa região. Enquanto que praticamente em outras regiões não existe pedra na vesícula. Então dá para juntar aí a questão dos fatores alimentares com fatores genéticos. Agora, quando ela é assintomática, como você acabou de colocar, descobre-se por um acidente de percurso. E quando ela é sintomática, o que a gente sente? Em geral, quando ela é sintomática, significa que o cálculo está se mexendo dentro da vesícula. Como se fosse uma rolha dentro de uma garrafa e eventualmente essa garrafa pudesse ser apertada e o líquido não sai porque a rolha não deixa sair. Então a pessoa começa a ter cólica biliar, em geral localizada na região à direita do abdômen, porque a vesícula fica grudada ali no fígado, né? Então basicamente náuseas, vômitos, dor abdominal. E eventualmente, se houver algum processo infeccioso associado, isso pode ocorrer, pode haver febre também, tremores, calafrios, né? Mas o sintoma básico é a cólica abdominal, principalmente após a ingestão de alimentos gordurosos, que é o que faz a vesícula ser estimulada para funcionar. Porque na verdade a função da bile é auxiliar na digestão dos alimentos mais gordurosos. Consequentemente, eles provocando, vamos dizer assim, o esvaziamento da vesícula, às vezes o cálculo vai junto e acaba entupindo a vesícula e isso pode ocasionar dor. Você falou que então a função da vesícula é no trato dos alimentos gordurosos. Exato. E quem fica sem ela?
Normalmente, a vesícula ela guarda somente uma parte da secreção biliar. Nós produzimos cerca de 1,5 litro de secreção biliar por dia. O quê? Tá? 1,5 litro? Exatamente. E a vesícula não guarda tudo isso. Nos períodos de jejum, a vesícula guarda um pouco da bile, mas quando ela está cheia, a bile continua fluindo para o duodeno normalmente. Então, se nós não utilizarmos esta bile que está na vesícula, a bile continuará sendo produzida. É por isso que a retirada da vesícula não traz grandes consequências. É como se nós retirássemos uma caixa d'água de uma casa. Contanto que nós continuemos recebendo a água da torneira, não importa se ela venha direto da rua ou se ela venha de um depósito, o que importa é que a torneira não precisa estar armazenada. Exatamente. Basicamente é isso que acontece. Por isso que a retirada da vesícula não traz consequências. Eventualmente existem algumas relacionadas com o funcionamento do intestino, né? Mas a gente tem que considerar que na medicina a gente sempre tem que pensar que os riscos eles têm que ser muito menores do que os benefícios que uma determinada ação vai causar. E no caso da retirada da vesícula, tem-se como certo que os riscos são bem maiores, são bem menores que os benefícios que causa a retirada dela. E pode acontecer cálculo na vesícula em pessoas jovens? Pode. Pode? Pode, até em criança. Até em criança? Até em criança. Pode. Nossa. Né? Tem casos que ocorrem e isso eventualmente pode estar ligado a alguma alteração metabólica que já numa idade precoce se desenvolve. Com o incremento da obesidade nas crianças, com o aparecimento de diabetes em idade mais precoce, a tendência é que esse tipo de coisa também comece a aumentar como decorrência do aumento da obesidade, né, que é um dos fatores que faz criar pedra na vesícula. Bom, então resumindo, que eu acho que é o que é mais importante a gente colocar agora, essa litíase de vesícula, que é o nome científico, pode ser prevenida, a gente pode prevenir para não ter cálculo na vesícula? Aparentemente não existe uma coisa que a gente possa dizer que dê para prevenir. Não. Não dá porque se você for considerar algum fator específico, né, como por exemplo o uso de anticoncepcionais, claro que vai ser não usar anticoncepcional, mas talvez a ausência de um anticoncepcional cause um outro problema indesejado. Um outro cálculo bem maior. Aliás, será o cálculo financeiro nesse caso. Obrigado, doutor Menoli. Ora, foi um prazer. É um prazer tê-lo conosco no programa e a gente poder informar. Tem pergunta? Ah, tá. Doutor Menoli, nós estamos na campanha com o Hospital do Câncer de Londrina. Estamos solicitando a todos os nossos entrevistados,